Boa tarde, meu nome é André Antunes. Eu vou dar início à sessão número 1 de infraestruturas de abastecimento e saneamento. Eu vou começar por abrir o programa de infraestruturas de águas. Eu vou fazer um exemplo prático novo e explicar algumas opções do programa. Eu vou colocar aqui como exemplo águas e vou primeiro aceitar. A primeira janela que nos aparece são os dados da instalação. Aqui onde basicamente nós colocamos qual é que é o título que vamos dar a esta obra, o endereço, o local, a data e as notas, isto para depois sair nas listagens do software, nas listagens do cálculo. A nível de materiais, nós importamos os materiais aqui, na opção materiais, em que temos então esta biblioteca já criada e poderemos selecionar aqui qual é que é o material que vamos pretender considerar no cálculo e a partir de fazer a seleção, neste caso o PN30 FFCGL, clicamos aqui na setinha de importação e passaremos a utilizar este material. Este mesmo material é possível de ser editado, onde nós podemos modificar a descrição de diâmetro exterior e interior e a partir daqui também fazer modificações ao próprio nome e rugosidade. Seria possível também criar um material novo, onde íamos colocar o nome, rugosidade e depois a partir daqui a descrição e os diâmetros. Eu vou manter esta opção aqui, que está selecionada por defeito, e vou fazer aceitar. Ou seja, a nível de material, importávamos o material desta forma. A partir daqui temos então a importação do tipo de terreno. Da mesma forma podemos criar um terreno novo ou editar o terreno que já está criado na própria biblioteca do programa. Eu vou importar aqui os terrenos soltos e no caso se fosse editar aqui diretamente, teríamos então aqui a hipótese da edição do terreno. Poderíamos fazer essa edição de terreno aqui ou após aceitando este terreno para o programa, voltando a clicar aqui em terrenos soltos, temos então a possibilidade para modificar estes dados. Estes dados servirão posteriormente depois para o cálculo do volume de escavação. Relativamente temos aqui ao talude, qual a distância lateral, o enchimento em cima da tubagem, o leito, a largura mínima, a relação geométrica entre o talude vertical e o talude horizontal, e a partir daqui o programa vai considerar estes valores para então o cálculo do volume de escavação. Relativamente aos parâmetros, em parâmetros temos então aqui a possibilidade de modificar o valor ou considerar outro valor de viscosidade do fluido e número de Reynolds de transição. Em limites, temos então os limites para os quais o programa vai verificar então a rede e neste caso só temos uma combinação criada, isso será depois também visto mais para a frente. Temos então aqui a possibilidade de modificar a velocidade máxima pela tabela de combinações, neste caso só temos uma combinação criada, quer dizer que temos a considerar a velocidade máxima como 2 metros por segundo, ou termos então a velocidade em função do diâmetro da tubagem, ou seja, para um determinado diâmetro, perdão, para um determinado diâmetro considerarmos um valor de velocidade distinto, ou então a velocidade em função do diâmetro com a formulação paramétrica. Velocidade mínima, também a mesma coisa, ou seja, velocidade pela tabela de combinações e em função do diâmetro. Ou seja, velocidade máxima 2 metros por segundo, velocidade mínima 0,3 metros por segundo. Depois temos a pressão máxima e os valores de pressão mínima para as combinações de ação também. Estes são todos dados editáveis e podem ser então modificados. Relativamente a coeficientes, temos então qual é que é o valor do coeficiente de simultaneidade que eu quero considerar, o coeficiente de majoração
dentro de cada janela vamos tendo sempre aqui ajuda, ou seja, relativamente a possibilidade de considerar dois coeficientes no cálculo, o conceito de simultaneidade permite de forma geral para toda a obra e as combinações aplicar um fator aos consumos de água para poder simular, por exemplo, funcionamentos em diferentes momentos do dia ou mudanças sazonais. Enfim, tem aqui sempre uma pequena explicação o que é que poderá servir um ou outro fator. Relativamente às captações, nós temos por defeito, ou pode-se colocar por defeito, se nós queremos introduzir os valores por carga direta ou então por captação. Isso depois, de qualquer forma, no próprio nó pode ser modificada a forma de introdução das cargas, na colocação o valor que vamos afetar ao nó a nível de caudal naquele ponto pode ser modificado também depois na própria edição do nó. Este valor de captação passará a ser considerado pelo próprio projetista, ou seja, isto pode ser por valor de captação que quiserem considerar por habitante, por fração, por edifício, por moradia, enfim, é o valor que vão afetar, é o valor que vão considerar aqui como valor de referência para captação. Também de qualquer forma em ajuda também existe aqui uma pequena ajuda. Neste caso, como por exemplo, gastos de consumos diários, etc. Relativamente a escavações, temos então aqui a possibilidade de colocar no programa qual é que é o valor da profundidade mínima e a espessura do pavimento. A profundidade mínima para o qual o programa depois lança um alerta e a espessura do pavimento tem a ver então com a espessura do pavimento até à terra mexida, ou seja, vou novamente aqui na ajuda, temos então que a profundidade mínima permite fixar um alarme que nos avisa quando algum ponto da instalação fica abaixo deste valor e a profundidade mínima mede-se desde a cota da rasante até a aresta superior da face interior da tubagem. Okay? A espessura do pavimento indica a distância por defeito entre a rasante e o terreno modificado. A este valor subtrai-se por defeito o valor da cota da rasante para se obter o valor da cota do terreno. Ou seja, ao fim e ao cabo, tem sempre esta opção, esta pequena ajuda no programa, de forma a poder identificar o que é que cada um destes valores de profundidade, ou valores de cotas que vamos introduzir, ao que é que correspondem. Ou seja, ao fim e ao cabo, temos como então profundidade mínima 0,90, espessura do pavimento 0,35, ou seja, abaixo do pavimento temos então o terreno. Mostrar os parâmetros de escavação. Existe esta opção, como visto, que é para o caso assim eu querer calcular os volumes de escavação, assim não calculo os volumes de escavação. Ou seja, se eu deixar aqui este visto, iremos ver as hipóteses que temos. Eu vou aceitar. Eu neste exemplo já tenho uma máscara aqui importada, mas isto de qualquer forma a máscara será transversal a todos os programas que a CIP tem. Permindo aqui no DXFDWG, clicam no mais, acedem à diretoria onde está a máscara DXFDWG e fazem aceitar e ela será importada para aqui. Relativamente às outras opções que temos no programa, na edição das hipóteses, ou seja, nós temos aqui uma hipótese única. No entanto, no abastecimento de água podemos estar a definir outro tipo de hipótese, ou seja, eu posso editar esta hipótese que está aqui e chamar-lhe, por exemplo, habitação. Para além da hipótese de habitação, posso criar uma hipótese de zona verde, ou seja, de rega, não é? E criar uma outra hipótese em que podia chamar hidrante 1 e outra hipótese chamada hidrante 2 e outra hipótese hidrante 3 e por aí fora, consoante o número de hidrantes que fosse considerar na rede. A partir do momento em que eu defino as hipóteses, eu tenho que definir também as combinações, ou seja, em dados gerais vamos a editar combinações e em editar combinações só tenho neste momento uma combinação.
Claro que eu, no caso de eu não querer que os hidrantes trabalhem em conjunto, ou querendo que eles trabalhem em conjunto, vou criando o número de combinações que eu considero que seja o mais correto para poder analisar esta rede. Ou seja, podia criar vários tipos de combinações, combinações 2, 3, 4, 5, o número de combinações que pretendesse, e no caso da combinação 1 seria a combinação de habitação, ou seja, ia deixar tem o coeficiente 1 para a habitação e 0 em todas as outras ações. Na combinação 2, que eu depois aqui poderia definir com outro texto, seria a combinação para a zona verde, onde ia ter, por exemplo, vamos supor, um consumo de 0,8, ou seja, 0,8 para a habitação, 1 para a zona verde e 0 nos hidrantes. E depois, a partir daqui, as combinações 3, 4, 5, 6 iriam ser as combinações de hidrantes, onde eu poderia ter, por exemplo, na combinação 3, 0,5 para a habitação, 0, zona verde, eu vou colocar 0, ia ter o hidrante 1 a funcionar e 0 nos outros hidrantes. Na combinação 4, ia ter 0,5 na habitação, ou seja, metade do valor, e depois 0 no hidrante 2 e 0 nos outros hidrantes. E para as outras combinações, iria fazer sempre a mesma situação, caso fossem essas as combinações que eu queria considerar, ou seja, 0, 0 aqui, seria 1 neste 0, e para a combinação 6, neste caso, também 0.5, 0 para a zona verde, 0 em todos os hidrantes, à exceção do último. E depois, a partir daqui, poderia também começar a fazer combinações com as hipóteses hidrantes a funcionarem em conjunto, ou seja, uma combinação 7 com o hidrante 1 e o hidrante 4 a funcionar, uma combinação 8 com o hidrante 1 e o hidrante 3 a funcionar, uma combinação, ou seja, com os hidrantes a funcionar em conjunto, aqueles que eu quisesse considerar. Ou seja, para além então da criação das hipóteses, a partir das hipóteses nós temos que definir então depois quais os elementos que funcionam em conjunto ou não, ou então quais são os coeficientes que vamos utilizar para cada uma das ações, para cada uma das combinações. Claro que ao fazermos estas combinações, quando voltarmos novamente aos dados gerais e vamos aos dados gerais da obra e formos aos parâmetros, neste caso aos limites, nós temos então que já podemos definir velocidades máximas, velocidades mínimas, pressões mínimas, diferentes para cada uma das combinações. Que no caso, se eu quiser estar a calcular uma rede, neste caso, dimensionar a rede, ou seja, colocar o programa a fazer iterações até conseguir resolver a rede, terem atenção que numa combinação de hidrante, se estivermos a considerar um caudal muito grande para o hidrante, normalmente é um valor muito elevado. A combinação de hidrante ou de hidrantes ter uma velocidade mínima de 2 metros por segundo é muito baixa. Quer dizer que para a água poder funcionar a uma velocidade tão baixa, para um caudal tão grande, teria que ter um diâmetro enormíssimo e que por vezes faz com que a rede seja impossível de dimensionar. Isto é apenas uma nota, é uma questão depois de verificarem quais é que são os valores de velocidades máximas, no caso das combinações de hidrantes, terem atenção qual é o valor que vão considerar, porque depois fazem com que, enfim, os diâmetros que dão na rede sejam valores extremamente exagerados. Bom, a partir do momento em que temos isto tudo definido, podemos passar então à introdução da própria rede, ou seja, nós temos aqui a rede, a arquitetura, um fecheiro de arquitetura, um fecheiro de cabo, digo, importado, e talvez a forma mais fácil de introduzir a rede, a meu ver, será possivelmente a introdução dos nós primeiro. Ou seja, eu tenho aqui uma rede desenhada já com intersecções de linhas ou com círculos, neste caso que são a posição dos nós, onde nós podíamos então capturar estes círculos para fazer a introdução dos próprios nós. Então neste caso nós poderíamos vir aqui a nós, novo, ativando aqui as capturas, ativo as capturas, neste caso apenas o centro, vou aproveitar este comando centro, e iria utilizando aqui as capturas da máscara, estão a ver que o programa não me está a pedir coordenadas, logo não está a pedir coordenadas, quer dizer que me está a capturar a própria arquitetura, e iríamos premindo nestes nós, de forma primeiro a introduzir os nós da rede. Falta aquele nó não é um círculo, então nós podemos vir aqui
e retirar o visto de centro e colocar então interseção. E na interseção capturar este nó também. Ou seja, os nós foram introduzidos, então a partir da introdução dos nós, podemos introduzir os tramos. Ao introduzir os tramos, faço tramos novo, da mesma forma como ao nó novo. Já não há necessidade de termos as capturas às máscaras ativadas e agora iria introduzir, capturando os nós introduzidos, picando nó, fazer a introdução das tubagens. Ali, aquele nó foi para mim ali um bocadinho ao lado, não tem problema. Fazemos aqui um desviozinho. Nós vou primeiro introduzir aqui a introdução das tubagens não tem importância a orientação. Eu estou a introduzir primeiro da esquerda para a direita, depois de baixo para cima. Mas podem introduzir como pretenderem, não há assim nenhuma regra específica de introdução. A única regra que eu estou a fazer aqui, ou a única dica que eu estou a fazer aqui de introdução de dados, é esta situação de ter introduzido primeiro os nós e depois as tubagens a seguir. Estamos aqui, falta agora esta que está aqui. E agora falta esta que está aqui. Bom, a rede passou a estar introduzida. Após a introdução da rede, nós podemos voltar novamente ao comando nós para podermos editar os dados de cálculo e parte dos dados que nós temos que colocar nos nós também podem ser considerados nas tubagens. Mas vamos primeiro ver a situação dos nós, ou seja, em nós editar dados de cálculo, iria aqui ao primeiro nó, que é então o nó de abastecimento desta rede. Quando nós editamos um nó, temos aqui também vários separadores em que podemos definir quais as condições gerais deste nó, qual a pressão máxima particular para este nó, ou seja, nós para um determinado nó ou uma determinada tubagem podemos definir limites particulares, fora aqueles que foram definidos nos dados gerais, bem como, assim como pressão máxima, pressão mínima e fazer também uma modificação do símbolo que eu quero que se apresente naquele ponto. No caso deste nó, que é o nó de abastecimento, então, nós neste caso definimos que o tipo de nó será um nó de fornecimento geral. Okay? Quando nós definimos que temos um nó de fornecimento geral, nós temos então agora outros dados a introduzir. Primeiro de tudo, este valor de cota de arrasante e cota de terreno aparece-me aqui porque eu na hipótese de dados gerais, em terreno, defini os parâmetros de escavação. Se defini parâmetros de escavação para se poder calcular os volumes de escavação, então aparece-me aqui o valor de cota de arrasante e cota de terreno. Então o que é que o programa vai fazer aqui? Se eu for dar o valor da cota de arrasante, ou seja, a cota do pavimento, vamos supor que eu tenho ali 50 metros. Então a cota de arrasante 50 metros. Fizer Enter, o programa desconta-me a espessura do pavimento para me dar o valor da cota do terreno. Não é? Ou seja, estava definido que o pavimento tinha 0,35, temos ali que a cota de terreno passa para 49,65. No entanto, há outro valor que está aqui, que é o valor da cota. Este valor da cota é a cota da tubagem. Okay? É o valor a que cota está a tubagem. Neste caso, a aresta interior e inferior da tubagem. Okay? A aresta interior e inferior da tubagem. Que cota é que está esse valor? Vamos supor que pronto, a minha tubagem estaria a 48,6. Então esta seria a cota da tubagem. Para as várias combinações, o que é que nós temos? Temos então, para além da cota que já está aqui, a cota que já está aqui, a nível da tubagem também, qual é que é o nível de depósito, ou seja, qual é a pressão que o depósito vai dar também à rede, fora a altura em que ele já está, mais a altura do próprio depósito. Então, se o depósito estivesse então a 25 metros para além desta cota que está aqui, da cota da rasante, então colocaríamos ali para... Peço desculpa, estava com este símbolo aqui selecionado. Colocaríamos então o nível do depósito para todas as combinações de, neste caso, 25 metros. Okay? E este seria então o nó de fornecimento geral àquela cota com o nível de depósito então a 25 metros para lá, para cima dessa cota. E passa a ser então o nó SG1. A partir daqui,
toda a edição dos outros nós faz-se exatamente da mesma forma, ou seja, nós tínhamos aqui o nó, vamos supor que eu vou editar o nó 1. O nó 1 seria um nó de transição, ou seja, apenas um nó que a tubagem dá a volta, não está associado a nenhum consumo, não está associado a nada. Então nós exprimimos neste nó, não seria um nó de consumo, seria um nó de transição. Claro que teria que, neste caso, como temos os parâmetros de escavação colocados, colocar também aqui o valor, vamos supor que estava a 49 metros, a cota de terreno passa a 48,65, a cota de tubagem estaria, no nosso caso, a 48 metros, teríamos que editar para todos os nós e colocar estes valores. No caso, por exemplo, do nó 5, então já tínhamos consumos associados ao nó 5. Bom, então, da mesma forma, deveria ser colocada a cota da rasante, a cota do terreno o programa automaticamente coloca e temos que definir então qual é o valor de cota da própria tubagem. E sendo um nó de consumo, temos então que colocar para as variadas hipóteses qual é que é os dados que nós vamos introduzir. Se é carga por captação ou se é carga direta. Carga direta, colocamos o caudal direto aqui, ou seja, x metros cúbicos por hora. Né? Tínhamos 0,5 metros cúbicos hora de caudal para a hipótese de habitação. Ou então poderíamos colocar carga por captação. E carga por captação, como vimos lá atrás, eu deveria ir aqui ao editar, o valor que me aparece aqui foi o valor que está considerado por mim, após eu definir qual é que é o valor de captação que eu tenho, e a partir daqui qual é que é o valor de unidades que eu tenho. Ou seja, se eu fiz uma captação por fração e ali tenho um edifício que tem 20 frações, eu teria 20 vezes o valor da captação por fração. Né? E ao fazer aceitar, então eu tenho este valor aqui de caudal de metro cúbico por hora associado então a este nó para a habitação. E ao fim e ao cabo a edição de todos os nós passarão a ser, a tomar estes parâmetros, estes procedimentos. Claro que também nós poderíamos em tramos, e isto antes de mandar calcular, editar os dados de cálculo do próprio tramo. Porquê? Porque nós só desenhamos linhas. E para cada um dos tramos, nós temos agora a possibilidade de forçar qual é que é o diâmetro que lá está. Isto no caso de eu querer verificar a rede, ou seja, se eu não quero dimensionar, ou seja, se eu não quero que o programa entre em iterações, porque efetivamente se tem muitas combinações de ação e tem uma rede muito grande, o dimensionamento poderá demorar, variará também do computador que tiverem, não é? Da potência do computador que tiverem, mas acaba por ser um cálculo por vezes bastante demorado, que são muitas iterações. Se quiserem apenas verificar a rede que tem, editando a própria tubagem, podem depois modificar qual é o diâmetro que querem associar à tubagem a cada um dos tramos que editarem. Pode-se também, no próprio tramo, definir um caudal. Ou seja, eu posso definir um caudal por metro linear a comprimento de tubagem. Ou seja, para além de em vez de estar a definir um consumo aqui, eu posso definir um consumo por metro de tubagem. É possível, ou seja, editando a tubagem, definindo qual é que é o diâmetro que pretendo, aqui no separador caudal, dizer que quero utilizar um consumo uniforme. Os valores a dar é a mesma coisa, ou seja, caudal carga por captação ou carga direta. E o programa vai associar, vai colocar este caudal por metro linear. Bom, para além então de edição de nós e tramos, temos elementos. Nos elementos novo, ou seja, poderíamos definir um elemento onde pretendesse, vamos supor que tinha um elemento aqui, vai-me perguntar qual é que é a distância à origem daquele nó, eu vou deixar este valor que está aqui e agora primo o botão direito do rato após a introdução do elemento. Neste caso é assim, o que é que nós podemos definir em elementos? Válvulas e bombas. No caso de válvula, definir então qual é que é o coeficiente de perdas da válvula aberta, qual é que é o diâmetro, utilizar, se é o diâmetro de tubagem, utilizar um diâmetro particular. No caso da válvula de regularização, qual é que são os coeficientes de perdas, relativamente às percentagens de abertura, e por combinações. E a partir daqui também pode ser uma válvula anti-retorno, uma válvula de controle de pressão, uma válvula de controle de caudal e um elemento com perdas localizadas. No caso de bombas, temos então a possibilidade da curva ser por coeficientes ou por pontos. E por pontos vamos dando aqui os vários pontos, caudal e altura. Bom, após a introdução de todos os elementos que tínhamos, eu aqui vou abrir agora uma obra já introduzida.
é a mesma obra, mas estão os dados todos introduzidos, ou seja, se voltasse aqui aos nós, editar dados de cálculo, estes nós já estão todos introduzidos, os nós estão todos definidos, da mesma forma como se expliquei anteriormente, e agora já poderíamos dimensionar esta rede, ou seja, o cálculo calcular permite-me verificar a rede relativamente aos diâmetros introduzidos por mim. O cálculo dimensionar faz com que o programa entre então em iterações de cálculo, ou seja, é mais demorado que o calcular, obviamente. O calcular apenas vai verificar o que eu introduzi. O dimensionar, então entra em iterações, ou seja, aumenta e diminui os diâmetros, até que todos os diâmetros, a todas as tubagens, cumpram todas as combinações da ação. Então eu vou fazer aqui calcular, ou seja, vou verificar esta minha rede. E temos um pequenino relatório, ou seja, para a combinação 1, número de nós fora das especificações 0, número de tramos fora das especificações 14, ou seja, número de tramos que não cumprem alguma coisa. Para a combinação 2 a mesma coisa, a combinação 3 a mesma coisa, a combinação 4, etc, 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 etc. E depois temos então aqui a medição, apenas aqui a indicação da medição de escavação. Não tem, neste momento, grande importância. Eu vou aqui encerrar. E passamos então agora, como estamos após o cálculo, já conseguimos visualizar para cada uma das hipóteses que temos aqui em cima o que é que estará a cumprir ou o que é que não estará a cumprir. Ou seja, neste símbolozinho que está aqui, que isto é semelhante ao subir e descer grupo nos programas onde trabalhamos por piso da SIP, temos então a possibilidade de poder visualizar para a hipótese de combinação o que é que estará a acontecer em cada uma ou outra hipótese. Ou seja, eu vou selecionar aqui a habitação, depois vou subindo para podermos ver então aqui as verificações ou as não verificações. Temos então aqui elementos a vermelho que não cumprem, para a hipótese aqui de zona verde. Isto para hipóteses, porque quando nós passarmos, ou seja, o programa está a avisar que para cada uma hipótese há alguma coisa que não cumpre, ou seja, estas linhas a vermelho, as tubagens a vermelho não cumprem. Mas quando nós passamos para as combinações, que acabará por ser a parte mais importante aqui para podermos visualizar, o programa vai nos mostrar o porquê de ela não verificar, ou seja, as tubagens a azul, que eram as que anteriormente estariam a aparecer a vermelho, quer dizer que o azul, a velocidade é inferior ao limite. Okay? E os nós, que neste caso não temos nenhum, mas se tivéssemos um nó amarelo, seria um nó, a pressão seria superior ao limite. E à medida que vamos então passando para a combinação 2, as mesmas tubagens também temos ali, a velocidade é inferior ao limite, quer as outras para a combinação 3, já aquelas duas passam, para a combinação 4, só estas é que estão abaixo do limite, para a combinação 5, 6, 7, 8. E, por exemplo, para a combinação 9, toda a rede estará a verificar. Ao fim e ao cabo, nós conseguimos visualizar para cada uma das combinações, que são as combinações que foram definidas depois manualmente, sendo que a combinação 9, metade do consumo de habitação e 2 hidrantes, 4 e 5 a funcionar em simultâneo, que tanto a velocidade máxima como a velocidade mínima, como as pressões máximas e pressões mínimas estariam a cumprir. Para as outras combinações, algumas tubagens estariam a não cumprir. Ou seja, como estamos com o comando verificar, nós conseguimos visualizar isto de forma mais rápida, porque o programa apenas me verifica para os diâmetros que foram considerados por mim, se esses diâmetros cumprem ou não. Esta rede foi toda considerada com TN80, também é uma rede pequena. Se nós tivéssemos problemas com uma situação de velocidades máximas, por exemplo, iríamos aumentar manualmente o diâmetro, de forma a reduzir a velocidade da água. Relativamente a listagens, ou seja, se nós fôssemos aqui a listagens e permisse aqui imprimir memória de cálculo e fizesse aceitar, tínhamos então aqui a listagem completa. Descrição de obras, materiais utilizados, a descrição dos terrenos, formulação, as combinações, listagem de nós, caudal, altura piezométrica, de pressão, listagem de tramos, listagem extensa, a listar todos os tramos, envolventes, as medições e a medição da escavação. Porque foi ativada então aquela questão anteriormente. No caso de desenhos,
será ali na Plotter, também será transversal a todos os programas. Não é? Clicando aqui na Plotter, vamos imprimir aqui no mais e vamos ativando ou desativando o que é que nós vamos querendo ver no desenho que estamos a gerar. Qual a escala, qual a referência dos nós, sim, tamanho, normal, pequeno, e ao fazermos aceitar, temos então a rede desenhada. Há uma questão, às vezes, um pouco, não diria recorrente, mas é já algo que respondi algumas vezes na assistência, tem a ver com o facto a arquitetura não aparecer com o desenho aqui no programa. Bom, efetivamente não será uma pequena limitação do programa, que rapidamente vos vou explicar já como é que conseguem dar a volta a isso muito facilmente, que será então a questão de não aparecer a arquitetura por baixo da rede que está aqui desenhada. Bom, neste caso, e antes de passarmos para isso, vou só aqui explicar, isto depois de imprimir seria imprimir todos, neste caso imprimir selecionados, mas o caso seria imprimir todos e imprimindo aqui com visto no mostrar o fecheiro com o programa associado, automaticamente o programa gera-me o fecheiro com o CAD e abre-me no CAD este ficheiro, porque neste caso o periférico está da WG, podia ter sido enviado diretamente para a Plotter. Então, para contornarem a situação de quererem ter a máscara por baixo da rede que desenharam, podem fazer no programa para depois acertarem a rede com a máscara, mesmo assim, permite neste botão que está aqui, que é imprimir a vista atual, permite-me gerar um fecheiro DXF ou DWG, que depois também podem abrir com o programa, com o CAD, em que o programa já me vai desenhar então a rede e a arquitetura por baixo. Ou seja, este ícone que está aqui, que é o mostrar vista atual, ou imprimir e guardar a vista atual, permite-me fazer essa opção. Bom, e basicamente assim, a nível de infraestruturas de águas, será um pouco isto. Eu vou agora aqui fechar este programa e vou abrir o infraestruturas de saneamento. Eu fiz uma introdução alargado ao programa de águas, até porque no caso de saneamento, grande parte dos comandos de introdução são exatamente iguais, ou seja, no caso de introdução de dados, ou seja, em dados gerais, editar dados gerais da obra, eu estou neste momento com uma obra exemplo também introduzida, e como podem reparar, as hipóteses, ou seja, as opções e os próprios menus são muito parecidos. Então, neste caso, o título, o endereço, local, data, notas da obra, os materiais seria imprimir aqui e importar, neste caso, como já está importado, seria aqui nos materiais, iríamos à série à biblioteca do programa, iríamos selecionar qual é que era o tipo de tubo que vamos querer utilizar e depois importar o tubo aqui. Neste caso está selecionado então o tubo PVC. Terrenos, a mesma coisa, ou seja, terrenos soltos, coesivos ou rocha, e depois importaríamos o terreno. Isso depois também, claro, iria fazer variar então um pouco também a forma de escavação do próprio terreno. De qualquer forma, clicando aqui, como viram, exatamente como nas águas, é a mesma coisa. Podemos modificar aqui os dados. E depois temos também parâmetros, limites, coeficientes, escavações. Parâmetros, tipo de formulação, Manning, Basine, Sanier, etc. Também existe aqui uma pequena ajuda. Temos então também o fator de infiltração por centímetro, diâmetro e quilómetro, ou seja, estes valores que estão aqui, bem como o coeficiente de escoamento, bem como a intensidade de chuva, serão depois importantes para o cálculo da rede de infraestrutura de pluviais, porque o programa de infraestruturas de saneamento, podemos estar a calcular saneamento, não é? Como rede de pluviais, não é? Ou seja, infraestruturas de saneamento residuais e de pluviais. E então, este valor pode ser considerado o valor que pretenderem dentro dos limites do programa, o coeficiente de escoamento também e a intensidade de chuva também.
Normalmente aqui o coeficiente de escoamento será depois também isto, aliás, não mais do que o fator de filtração, terá a ver então também mas temos aqui uma pequenina ajuda aqui, terá a ver também com a porosidade da tubagem, ou seja, nós aqui nesta ajuda, e temos aqui um bocadinho a falar sobre as opções que estão para cima, temos aqui que o fator de infiltração define as entradas lineares nas condutas devido à porosidade natural, má conservação, fissuração, etc. E isso podemos definir atrás. E depois também temos os níveis de cálculo de infiltração em redes, pode estimar-se em tanto por centímetro de diâmetro e quilómetro linear de conduta para condutas novas e tanto para condutas mal conservadas. Ou seja, temos aqui uns valores já de referência em que poderão considerar ou não, como pretenderem. Depois temos aqui coeficientes de escoamento e isso iremos ver mais para a frente. Intensidade da chuva também milímetros por hora. Limites, a mesma situação. Para cada combinação, qual o valor que eu quero definir de velocidade máxima, em função de cada combinação que eu for criar, ou em função da dimensão do diâmetro. Qual o valor que eu quero considerar de velocidade mínima, também em função da tabela ou combinações. Qual o valor dependente máxima, dependente mínima e lâmina líquida máxima. Neste caso aqui por defeito está a 50%, meia secção. E depois a nível de coeficientes temos também coeficiente de simultaneidade, por defeito 1. Como é que eu vou introduzir os valores dos caudais? Se por carga direta, se por captação. Se for por captação temos então ali o valor que deve estar definido. E depois nas escavações a mesma coisa, ou seja, qual a profundidade mínima para o qual o programa depois me dá um alerta e qual a espessura do pavimento. De referir que estes valores de coeficientes, estes valores de captação estão aqui, serão então para as cargas residuais e estes limites que estão aqui, estes parâmetros que estão aqui, peço desculpa, serão depois para o cálculo do caudal de pluviais. Não é? Pronto, à medida que eu for selecionando aqui um valor que tivesse aqui, esse valor depois vai-me aparecer nas opções mais para a frente quando eu estiver a editar o próprio nó. Editar hipóteses, é a mesma coisa, neste caso temos uma hipótese, residuais domésticas, e a combinação também seria uma, não é? Residuais domésticas, porque apenas temos uma hipótese. No caso dos nós, ou seja, editando os dados de cálculo e editando cada um destes nós, como podem ver, as opções são praticamente as mesmas. Estamos a fazer, neste caso, o cálculo de infraestruturas de saneamento. E então, aqui podemos definir o tipo de nó, se é uma caixa intersetora ou se é um nó de transição. Okay? Neste caso, nosso é uma caixa, que temos então as cargas introduzidas por captação. Ou seja, neste nó estão afetadas 9 unidades de 0,14, ou seja, 9 frações, neste caso. Temos aqui o valor por fração. Seríamos também aqui que colocar o valor da cota da rasante, a cota do terreno, o programa automaticamente coloca e fica associado desta forma. Todos os outros nós são definidos exatamente da mesma forma, até chegarmos aqui à caixa intersetora, que é onde descarrega então, todos carregam todas as águas. Outra opção que está aqui, eu editei este nó, por exemplo. Vamos supor que esta nossa rede era uma rede de pluviais. Em vez de estar a introduzir uma carga por captação, não ia também introduzir por direta, porque direta seria associado. Também poderia ser, mas uma carga direta associada a pluviais, ao fim e ao cabo estamos a considerar caudais, é um pouco indiferente, mas temos aqui também cargas pluviais. Então, ao considerar pluvial e irmos aqui ao editar, o que é que nós tínhamos? Tínhamos então qual o coeficiente de escoamento que eu tenho, qual a superfície a drenar e qual a intensidade de chuva. Ou seja, claro que no nosso caso está tudo a zero aqui, porque atrás, nos dados gerais, foi tudo definido a zero. Mas o coeficiente de escoamento aqui estará em função da permeabilidade do solo. Ou seja, se é muito permeável, se é muito impermeável. Vamos supor que é um solo pouco permeável, então teria um valor de 0,8, 0,9, 0,7, enfim, era um valor que fossem que considerar. E a intensidade de chuva fosse a intensidade de chuva que vão considerar para a área, para a zona onde estão a calcular a vossa rede de pluviais.
Posteriormente, o que nós temos aqui, superfície a drenar, será a superfície de influência de uma determinada sarjeta. Ou seja, temos sempre então já os valores predefinidos no programa de coeficiente de escoamento que eu quis definir, mais a intensidade sobre o que eu quis definir, isto voltando atrás, lá atrás, nos dados gerais, e depois para cada um dos nós, que poderia corresponder a uma determinada sarjeta, iria dizer qual é que é a superfície a drenar desta sarjeta, e o programa depois calcula o valor do caudal. Enfim, a diferença que existe de uma para outra é apenas isso. Ou então, se eu quisesse afetar diretamente, colocaria ali qual é o valor do caudal diretamente. Ok? A partir daqui, antes de calcularmos a rede, nós deveremos ir aqui a longitudinal e aqui a tramos, já agora editar os dados de tramos seria também a mesma coisa, ou seja, poder modificar o valor de diâmetro que eu pretendo. No caso de saneamento, se eu quero definir as profundidades manualmente, se eu quero utilizar um fator de infiltração geral ou particular, se eu quero definir caudais por metro, qual a velocidade máxima e mínima, pendente máxima, pendente mínima e lâmina de líquida máxima que eu queria definir particularmente para este tramo só. Tem sempre essa possibilidade. E antes de editarmos, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que passar por aqui pelo modificar as cotas no perfil longitudinal. Porque eu, ao editar este tramo que está aqui, o programa vai-me editar o tramo daqui até ao último nó. E neste caso nós vemos o perfil longitudinal da tubagem. Todos os dados que estão no programa, todos os dados que estão nesta tabela são editáveis, ou seja, vamos supor que o meu terreno deste nó do PS2 para o PS3 subiria e só aqui é que descia. A própria tubagem iria acompanhar sempre o declive do terreno, sempre. O que neste caso necessita que eu edite a tubagem, sendo na própria tubagem ou em cada um destes valores que estão aqui, neste caso a profundidade da caixa, a profundidade da entrada do coletor, a profundidade da saída do coletor, a profundidade de escavação de saída, etc. Mas eu necessito de vir a estes ou a este diretamente o valor dependente e considerar um valor dependente, neste caso não negativo, não é? Porque se a minha tubagem segue sempre a inclinação do terreno, eu não vou ter aqui um escoamento por gravidade e ter a tubagem a subir. Isso depois o programa vai-me dar um alerta. Assim, eu preciso de vir aqui à própria rede, à própria corte longitudinal e modificar o valor das inclinações no caso de ter então pendentes negativas. O mesmo posso fazer depois para toda a rede, no caso de ser necessário, temos sempre a possibilidade de modificar os dados que estão aqui. Okay? Por exemplo, se tivéssemos aqui uma modificação da cota do próprio terreno, ou da cota da rasante, ou ali, poderíamos aqui a qualquer altura fazer também modificações no próprio terreno. Claro que aqui o programa está-me a dar um alerta, porque isto já não bate certo, né? O próprio terreno está abaixo da própria caixa. Né? Tínhamos que depois retificar estes dados que estão aqui. Bastaria-me também dar só outro valor mais baixo. Mas estou a fazer uma modificação à cota do terreno e como podem ver, o programa vai acompanhando estes dados e então eu tenho que ir retificando sempre que seja necessário, modificando o diâmetro da inclinação aqui e depois modificando também as profundidades de saída do coletor, de forma a estar isto mais bem definido. Após ter estes dados todos alterados, a ter editado todos os cortes longitudinais de forma a que os nós se encontrem todas as mesmas coordenadas, etc. Isto já tem aqui, a profundidade desta caixa é maior porque esta profundidade da rede que vem ali também me faz com que a profundidade da caixa ali seja mais profunda e após termos esta edição toda feita, na mesma calcular, temos então números de tramos calculados, números fora das especificações e a partir daqui iremos ver e à medida que vamos também aqui para as hipóteses e as combinações, temos, por exemplo, para a nossa combinação que estes tramozinhos que estão aqui, mais estes aqui, mais estes, que não cumprem a velocidade, ou seja, que a velocidade aqui é inferior à mínima. Isto é uma situação recorrente, até porque nós numa rede de residuais por vezes é sempre
é sempre complicado estarmos a verificar para um diâmetro mínimo da residual, conseguirmos verificar a velocidade mínima para esses extremos, quando o caudal aqui é muito baixo. Né? O caudal afetado aqui são caudais muito baixos para o diâmetro que nós temos, então a velocidade é muito lenta, mas normalmente poderão depois também consultar o regulamento, porque ele prevê essa situação, devem neste caso colocar-se medidas especiais, através de colocação de equipamentos de limpeza, enfim, façam que temporariamente ou pontualmente se considere outro tipo de caudais, neste caso caudais de limpeza para a própria rede e nestes casos verificar, fazer a limpeza da rede, que pelo facto de quando nós temos um caudal muito baixo é normal que se vá acumulando impurezas, etc, sujidade, e isso depois é preciso ser limpo, mas de qualquer forma essa situação estará prevista também em regulamento. Bom, sendo assim, eu dou por terminada esta webinar.